empresário e empresária Tamires Aleluia, diretamente aqui da Semijoia Hope. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade. Eu tive o prazer de nos últimos meses ministrar diversas vezes essa palestra. Esse vídeo que eu trouxe para vocês é um trechinho da ministração que eu fiz para os adolescentes num acampamento. Depois acabei ministrando no Coquetel de Mulheres também, acabei ministrando num evento ao ar livre. E assim, esse tema tem sido muito recorrente, porque depressão é uma doença que tem assolado muitas mulheres, muitas famílias dentro da igreja, e a ansiedade. Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, e neste vídeo, nesta ministração, eu te falo quando a ansiedade se torna patológica e quando ela é normal, comum a todo ser humano, e quando procurar ajuda aí com a depressão, quais são os sinais de que você está deprimido ou alguém que está próximo a você está deprimido, tá bom? Já encaminha esse vídeo para um empresário, para uma empresária que precisa aprender um pouquinho sobre depressão e ansiedade, para as pessoas que convivem aí com você. Se você observar algum desses sinais, já encaminha esse vídeo para essa pessoa também. Lembrando que nenhum vídeo serve como um consultório médico, tá bom? É necessário sim buscar aí a ajuda de um profissional, de um médico, de um psicólogo ou psiquiatra, e que isso vem das mãos do Senhor, tá? Não tem nada de errado você cristão procurar ajuda médica, pelo contrário. Busque ajuda sim, peça ajuda. E assista esse vídeo e encaminhe para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alertadas deste mal que é do nosso século, a ansiedade e a depressão. Então a minha cabeça não está aqui no presente. Eu não estou aqui compartilhando com os adolescentes do retiro. Eu estou pensando no que eu tenho que fazer segunda-feira, eu estou pensando na prova que eu vou ter, eu estou pensando nas férias que vai chegar, eu estou pensando no culto de quinta-feira que eu tenho que mandar um repertório para o Ministério de Louvor. Entende? Então, a ansiedade é você estar preso lá no futuro. Você não está prestando atenção no que está acontecendo aqui. Você está pensando no que vai acontecer amanhã ou hoje à noite, em outro momento, mas não é no aqui. E a Bíblia vai te exortar a não pensar no amanhã, a não ficar preso no amanhã, mas a aproveitar o que você está vivendo agora, o seu momento agora. E aí ele continua, por coisa alguma, mas em tudo o que você for fazer, ele vai te orientar aqui, ó. Ore e tenha ações de graça. O que são as ações de graça? Alguém acerta? Igor, o que é ações de graça? Glória! Vai, Igor. Ações de graça. Quando eu falo assim, ó, vou fazer um culto de ações de graça, o que isso quer dizer? Agradecimento. Então, tudo que você for fazer, todos os seus planos, você vai orar a Deus e entregar a Ele, e você já vai agradecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas em tudo, pela oração e ações de graça, apresentem seus pedidos a quem? A quem? A Deus. Eu vou apresentar os meus planos e projetos para minha coleguinha do lado? Eu vou apresentar para o meu esposo ou para minha mãe? Para quem que eu vou apresentar? Para Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, você conta para sua colega, o que ela vai poder fazer por você? Ela vai te ouvir. Muitas vezes, você vai gerar dentro dela uma inveja, um ciúmes. Isso vai te atrapalhar lá na frente. Imagina, eu chego para a Radassa e falo, Radassa, você não sabe o que eu estou planejando fazer mês que vem. Eu vou viajar, eu vou, sei lá, vou para o Termas, eu vou ficar uma semana viajando. A Radassa fala assim, poxa, ela vai e eu não vou. Entende? Então a gente tem que entregar para quem os nossos planos? Para Deus. E quando a gente entrega para Deus, não é simplesmente ajoelhar lá, falar para Deus, agradecer e depois ficar. Ah, mas será que vai acontecer mesmo? Ah, mas será que vai dar certo? Mas e se acontecer alguma coisa? E se não der certo? E se não for? Não. Quando você entrega para Deus, você precisa crer que está no controle dele todas as coisas. Aleluia! Então eu entrego para Deus, eu esqueço. Eu faço o que eu preciso fazer. Então se eu vou viajar,
Vou contar até algo aqui para vocês, que nem meu esposo sabe. A gente foi para São Paulo agora, dia 1 e 2 de abril. Em janeiro eu fui lá, comprei as entradas para o evento que a gente ia participar e fiz a reserva do hotel. Aí você me pergunta assim, você pagou o hotel? Eu não paguei o hotel. Meu esposo já tinha comprado as passagens para a gente ir. E ele, falta alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Faltando uma semana para a gente viajar, eu consegui vender as minhas semijoias e eu consegui fazer o valor do hotel. Glória a Deus. Glória a Deus. Já com o hotel reservado, com as passagens compradas e as entradas do evento. Aí você fala assim, Tamires, você é doida. Antes de eu comprar as entradas do evento, eu orei a Deus. E pedi um sinal para Deus. E aí eu falei assim, então eu fui. Deus me respondeu. E aí você precisa estar sensível para entender o que Deus quer falar com você. Porque muitas vezes você está esperando alguém chegar e falar assim, eis que te digo que a viagem de São Paulo já deu tudo certo. Deus não vai fazer isso. Isso é a última estratégia que Deus usa. Antes ele vai falar no seu coração. Ah, Tamires, mas o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Mas a Bíblia também fala que é do coração que saem as saídas para a vida. A Bíblia também fala que você precisa guardar o seu coração em Deus. Se o seu coração está guardado em Deus, ele não vai te enganar. E aí entra a necessidade de nós termos um relacionamento com Deus. Porque enquanto eu sou adolescente, eu preciso que Deus fale no coração dos meus pais, certo? Deus tem que testificar lá no coração do seu pai, da sua mãe, porque você ainda é de menor. Mas depois que você tem uma certa idade, depois que você já tem um certo tipo de vida, Deus não vai mais testificar no coração dos seus pais. Você tem que saber. E essa foi uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a morar sozinha. Porque tudo eu queria que Deus testificasse no coração da minha mãe. Mas eu não morava mais com a minha mãe. Minha mãe já tinha feito a parte dela de me ensinar o caminho. Eu tinha que construir o meu relacionamento com Deus. Eu não podia mais depender da aprovação da minha mãe, nem das decisões dela para a minha vida. Eu já era de maior, eu já era responsável pelos meus atos, eu já trabalhava, eu já morava sozinha. Imagina você ficar dependente o resto da vida da aprovação e da testificação de Deus no coração dos seus pais. Tem as fases, então você tem que ir crescendo nas fases espirituais também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém? E aí a gente sai de lá. E a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é exceder? É quando passa. Passou. E aí eu fui buscar no dicionário o que é exceder. Além do que é justo, natural e conveniente. Então pensa numa paz que é algo justo. Sei lá, você deitar e dormir, mas você sabe que suas contas estão pagas. Vocês não têm conta, né, gente? Não conta esse exemplo está adulto. Você deita e dorme porque você sabe que as suas notas da escola estão todas azuis, está tudo bonitinho, você vai passar de ano. Ok. Mas e como é quando você tem uma prova, você estudou muito, você se dedicou, você fez todos os trabalhos, mas você acha que não vai conseguir passar na prova? Não é mais difícil para deitar e dormir em paz? Então é esse tipo de paz que Deus te entrega quando você ora e já agradece por ter recebido. Que é isso que Filipenses está falando aqui pra gente no capítulo 4. Você ora e com ações de graça você recebe a paz de Deus no seu coração. Que é uma paz que excede, que passa do que é natural, que passa do que é justo, que passa do que é conveniente e enche o seu coração. Então você já fez a sua parte e aí você só descansa. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma prova muito difícil na escola. Deixa eu falar a verdade, eu nunca gostei de estudar. Na quarta série eu falei pra minha mãe que eu não ia mais pra escola. E aí,
A minha mãe é muito cheia de Deus. Você vai para a escola assim, você vai terminar os estudos. Não tem que. Ok. E aí, quando eu tinha uma prova muito difícil, por quê? Eu não sou de exatas, eu não gosto de exatas, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática. Eu sempre gostei de português. Eu sabia tudo de português. E aí, quando eu tinha uma prova de matemática, a minha oração era sempre a Deus. Eu ajoelhava lá, falava a Deus, eu acho que já deu a hora do Senhor voltar, o Senhor precisa voltar, porque eu tenho uma prova. E isso, na minha inocência, eu achava que Deus ia voltar, mas Ele não voltou. Então, quando a gente faz a nossa parte, qual que é a nossa parte? Eu tenho uma prova, eu vou estudar. Eu tenho algum compromisso, eu vou cumprir com aquele compromisso. E o que passa daquilo, Deus toma à frente e Deus faz a parte dele. Então, quando você faz a sua parte, quando você estuda, quando você cumpre os seus compromissos, quando você faz aquilo que estava proposto a fazer, Deus faz o restante. Porque a gente não tem controle de tudo. Você tem controle de tudo? Tem, Mateus? A gente consegue controlar o tempo, por exemplo? Sim? Não. A gente consegue controlar o que a gente vai fazer durante o dia? Hã? Consegue, Renata, controlar o que a gente vai fazer durante o dia? Não? Ai, cara. Vai ou não vai? Não vai não? O que eu posso fazer, eu consigo controlar. Mas eu não consigo controlar o que o Cláudio faz. De vez em quando a gente tenta, mas a gente não consegue. Eu não consigo controlar o que a minha mãe faz. Piorou. Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu consigo me controlar. Ou pelo menos deveria conseguir me controlar. Às vezes a gente perde, às vezes a gente perde. Mas a gente precisa ter autocontrole. Então, quando eu faço tudo aquilo que está ao meu controle, Deus faz o restante. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, Deus se responsabiliza. Porque, primeiro, eu estou na obediência. E, segundo, eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer. Deus olha para isso. Ah, Tamires, mas eu não tenho controle sobre tudo na minha vida, porque eu sou um de menor. Mas o que você tem controle? Você tem controle com o que você faz no seu celular. Você tem controle com a maior parte do seu tempo. Você tem controle pelos atos que você tem na sua escola. Será que a gente está fazendo da melhor maneira? Será que a gente está fazendo do jeito que Deus gostaria que a gente fizesse? E aí a gente continua. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que é algo que ninguém vai entender porque excede, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por que ele fala que vai guardar o coração e a mente? A programação neurolinguística, talvez vocês nunca tenham ouvido esse termo, mas é uma parte da psicologia. Ela diz que o que eu penso gera um sentimento que gera uma ação. Então, por exemplo, eu acho que a Nath está brava comigo. Não sei, na minha cabeça, as meninas são assim, pensam mil coisas, inventam um monte de monstros na minha cabeça. Eu também sou assim. Eu acho que a Nath, por algum motivo, está brava comigo. Sei lá, a Nath passou por mim e não me cumprimentou. A Nath nem ligou, mas ok. Ela não me cumprimentou. E aí eu penso assim, a Nath está muito brava comigo. E aí eu fico triste, porque eu gosto muito da Nath. E aí, o Igor vem conversar comigo e eu solto os cachorros do Igor, sem motivo nenhum. Então, o pensamento que eu tive, que não tinha nada a ver com a realidade, gerou um sentimento de raiva, de frustração, de decepção em relação ao comportamento da Nath, que gerou um comportamento com o Igor, uma ação. Então, quando a palavra diz que a gente tem que guardar o nosso coração e a nossa mente, é porque o que a gente pensa, a gente se torna. Então, se eu penso que eu não mereço, se eu penso que eu sou feia, se eu penso que eu sou burra, se eu penso coisas horríveis ao meu respeito, eu vou me tornar aquilo. De alguma maneira, a minha mente
vai interferir nas minhas emoções e nos meus comportamentos e eu vou me tornar aquilo. Agora, se eu penso que eu sou linda, rica, maravilhosa, que eu sou a mais inteligente da sala, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, porque eu sei quem eu sou, é isso que eu vou me tornar. Porque a minha mente tem poder. A gente sempre fala assim, cuidado com o que você fala, porque o que você fala tem poder. Só que a sua mente vem antes do que você fala. O que você pensa, o que você sente, tem tanto poder quanto o que você fala. Porque o que você fala é só resultado daquilo que você pensou e daquilo que você sentiu. Sabe aquela eu não sei se é uma frase ou se está na Bíblia, que a gente fala que o coração está cheio? Está na Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio, mas antes de encher o coração, a sua mente já estava cheia. Desceu do coração e se transformou em palavras. Ficou claro? Deu para entender? Ótimo. E aí a gente continua. Mas também diz aqui, eu tenho muitos pensamentos, geralmente a mulher acho que alguém não tem essas coisas de pensamento. De ficar pensando mil coisas, inventando mil monstros dentro da cabeça que não tem nada a ver com a realidade. Tamires, eu sou essa pessoa, minha cabeça vive cheia de pensamentos que eu não sei de onde que eu tiro e às vezes eles me controlam. Como que eu faço para mudar isso? Pega um papel, uma caneta e escreve esse pensamento. Continuando no exemplo da Nath. Vou escrever lá. Eu acho que a Nath está brava comigo. Só que aí, depois que eu escrever isso no papel, eu vou me perguntar assim, mas por que eu estou achando que a Nath está brava comigo? Faça perguntas. Sempre faça perguntas. Por que eu estou achando que a Nath está brava comigo? E aí responda essa pergunta. Porque a Nath passou por mim e não me cumprimentou. Mas quais são as possibilidades para a Nath não ter me cumprimentado? Ela pode não ter me visto, ela pode estar chateada com alguma coisa. O último motivo vai ser ela estar brava comigo. Percebe que quando você vai fazendo perguntas, aquilo que parece um monstro vai ficando pequenininho. Então sempre faça perguntas. Se você está pensando, sei lá, eu não sou muito inteligente. Aí coloque lá no papel. Eu não sou inteligente. E aí questione isso. Mas por que eu estou achando que eu não sou inteligente? Eu não sou inteligente porque eu tirei 5. Não, 5 é uma nota boa ainda. Eu tirei 2 na prova de matemática. Mas por que eu tirei 2 na prova de matemática? Eu tirei 2 na prova de matemática porque eu fiquei no celular ao invés de estudar. Entende como fica tudo mais simples? Quando você começa a questionar os seus pensamentos, e aí você vai ver que não é nada que você achava que era. As coisas são bem menores. É que a gente, talvez pelos hormônios, as meninas, elas fazem, a gente faz tipo uma tempestade num copo d'água e parece que o mundo vai acabar. Aleluia. Mas não é assim, gente, não é. Quer ver um outro exemplo? Eu já fui adolescente, gente, eu sei. Não faz muito tempo, não, eu lembro. Quando eu era adolescente, e aí eu me apaixonava por algum garotinho, sabe aquelas paixões platônicas? Que a gente fala que é namorada do fulano, mas o fulano nem sabe que você gosta dele. Eu já tive isso também, E aí você tá apaixonado por aquele mocinho, e aí você já fala, eu era assim, não sei se vocês ainda têm, você já fala o seu nome, com o sobrenome dele. Você é a senhora fulano de tal, e não sei o que. E o cara nem sabe de nada, coitado. Ele tá lá no mundo dele, nem sabe que existe às vezes. E aí quando ele vira pra você e fala assim, imagina, não tem nada a ver, a gente é amigo. Ou, imagina, você nem é bonita, não tem nada a ver a gente, não sei o que. O mundo acaba. Meu Deus do céu, eu não vou me recuperar nunca mais. Ninguém me quer, ninguém me ama. E aí 10 anos depois, 5 anos depois, quando você encontrar o seu homem de Deus, sua mulher de Deus, você vai olhar e falar assim, gente, como eu era bobo. Porque não é tudo isso. Quando a gente é adolescente, a noção de mundo que a gente tem é muito pequenininha. A gente ainda não conhece as coisas direito. Então tudo parece um caos, tudo parece o fim do mundo, tudo parece a volta de Cristo, o apocalipse. Mas não é. Confie
não é daqui 2, 3, 4 anos vocês vão olhar e falar assim, meu Deus do céu. Não é nada disso, tá? Continuando. Quais são os sinais de ansiedade? A ansiedade ela é normal, tá? Por exemplo, antes da gente vir, a gente acordou, era umas 7 horas que a gente já estava acordado, a gente saiu daqui umas 8 horas. E eu naquela, Cojoceno, vai Cojoceno, tem que tomar café, vai Cojoceno, não tem que ser nada. O que é isso? São sinais de ansiedade. Eu estava ali, ó, queria vir, queria chegar, queria vir, me atrasar. Ok. Isso é saudável? Até um ponto isso é saudável. Mas se eu começar a tudo que eu for fazer ter esse nível de ansiedade muito alto, isso já se torna patológico. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? A gente tem que observar. Eu tenho muito taquicardia, meu coração está sempre disparado, minha mão está sempre transpirando, eu sempre estou pensando no amanhã, eu nunca aproveito hoje. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, a ansiedade ela é normal, mas tudo é quanto de ansiedade? Eu estou vivendo 100% ansiosa ou eu tenho momentos de ansiedade? Então, eu preciso que vocês observem isso, tá? Então, a ansiedade ela é normal para a nossa vivência diária, para não nos tornarmos apáticos. Sabe aquelas pessoas que, fulano, vamos? Vamos, fulano! Daqui a pouco vou. Calma. Então, a ansiedade ela é normal, num certo ponto. Quando falta ansiedade ou quando tem demais, a gente precisa ligar ali o pisca-alerta, tá? Mas em excesso causa transtornos e atrapalha. Crises de pânico são consequências da ansiedade. Fobia social, transtornos de ansiedade, excesso de medo, toque, tudo isso são excessos de ansiedade. Eu lembro quando eu estava trabalhando no Tausch, eu ainda não conhecia meu esposo. E eu estava passando por uma transição. Eu trabalhava na prefeitura, das 7 às 4, aí eu comecei a trabalhar no Tausch, das 3 às 11h30, meia-noite. E essa mudança de horário mexeu muito comigo. E aí eu lembro que um sábado a gente estava na casa de uma tia minha, e aí eu comecei a ter bastante vômito, eu comecei a sentir dor no peito, eu falei, eu vou morrer. Aí a gente foi pro PA, não sei se minha mãe lembra disso. A gente foi pro PA, e aí a hora que a médica me atendeu, ela falou assim, você está com crise de ansiedade. Aí ela falou assim, tem alguma coisa que vai acontecer por esses dias? Eu falei, não, eu acho que é o meu emprego novo. Ela falou, então você precisa dar uma relaxada, porque você está com crise de ansiedade. Como que essa ansiedade às vezes vem? Uma dor de barriga, vontade de ir no banheiro, dor no peito, coração disparando. Então a gente tem que ficar de olho nos sinais que o nosso corpo está dando. Vocês já têm uma idade excelente para entender como o corpo de vocês funciona, o que é normal, o que é normal, não é normal. Meu coração está disparado, isso não é normal. Por que está disparado? Não é para estar disparado. Por que eu estou tendo dor de barriga? Por que eu estou indo no banheiro toda hora? Por que a minha mão está transpirando sem motivo? Entende? Então vocês precisam observar o corpo de vocês, é o corpo de vocês. Vocês precisam entender como ele funciona. Tá? Alguma pergunta sobre ansiedade? Não? Posso passar para a depressão? Beleza. Aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em Salmos 40. A gente vai entrar em depressão e aí a gente já encerra. Salmos 40. Aí no meio da Bíblia. Acho que é o mais fácil de achar. Vinte e 22 minutos. Salmos 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Tamires, o que é depressão? Enquanto a ansiedade você está lá no futuro, a depressão você está no passado. Como assim eu estou no passado? Você fica se remoendo por algo que aconteceu ou por alguém que você perdeu. Por exemplo, você gostava de um garoto e ele não te deu moral. Ele te fez passar vergonha, alguma coisa do
ficar todos os dias remoendo isso, e aí depois disso você não tem mais alegria de viver, você não consegue mais se divertir, você não consegue mais sair com as suas amigas, você quer ficar no canto, isolada, só pensando nisso. São características da depressão, tá? E isso vem por vários fatores, cada um é diferente. Então, por exemplo, às vezes você passou por essa situação, você deu a volta por cima e continuou normalmente a sua vida. Mas aí aconteceu de novo com outro garoto. Isso pode ser um gatilho para você desenvolver um estado de depressão, tá? E Eclesiastes 7:10 vai dizer assim, ó, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que esse versículo está dizendo? Que você não pode ficar com os seus olhos virados para o passado. Não é sábio para você ficar olhando para o passado ao invés de pensar no seu presente. Você consegue mudar o seu futuro? Quando ele chegar, você consegue. Você consegue mudar o seu passado? Não. Onde você tem poder? No hoje, no agora. Eu não gostei do que aconteceu no passado, mas hoje eu posso ter uma nova postura para que o meu futuro seja diferente. Então é olhar para as situações mais com racionalidade do que com sentimento. Porque se eu for ficar olhando para isso com sentimento, eu vou continuar triste, eu vou continuar achando que eu não mereço, eu vou continuar achando que ninguém gosta de mim, eu vou continuar achando que eu sou feia. Ah, eu sou feia, por isso que o menino não me quis. Entende? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. A Bíblia está dizendo que o que era passado, passou. Hoje, ele faz tudo novo. Mas para eu acessar o novo, eu preciso ter uma nova atitude, uma nova postura, uma nova decisão. Como lidar com o passado? Ressignificando ele e se prendendo no hoje. Não temos o poder de mudar o passado, mas sobre o hoje e talvez o futuro. Então, como que eu ressignifico o passado? Em vez do coleguinha que falou que eu não era para ele, eu ficar pensando que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou pensar, Deus me deu um livramento. Hoje eu não vou entender esse livramento, mas daqui a uns anos eu vou entender. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos repetir isso junto? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se hoje eu perdi alguma coisa que eu não estou entendendo por que eu perdi, lá na frente ele vai revelar para você o porquê você perdeu aquilo. Porque ele tinha algo muito melhor para te dar. Não sei se vocês já viram na internet, óbvio que vocês viram, porque vocês vivem na internet, uma foto de uma menininha que ela está com um ursinho na mão. E aí tem uma figura de Jesus com um urso enorme aqui atrás, escondido. E aí ele pede aquele ursinho pequenininho para ela, só que ela está muito apegada naquele ursinho e ela não dá. E mal sabe ela que Deus, tá? Jesus está com um urso enorme aqui atrás, muito maior e muito mais bonito do que aquele pequenininho que ela está na mão. Então, o que isso ilustra? Que o que a gente, entre aspas, perde, não se compara com o tamanho daquilo que Deus tem guardado para a gente. Quando a gente é adolescente, a gente não tem muito essa maturidade para entender. A gente quer tudo na nossa hora, do nosso jeito. A gente acha que as pessoas estão podando a nossa vida, que as pessoas querem nos controlar. Eu sei como que é, porque eu já fui adolescente. Minha mãe passou uns bons bocados comigo. Mas a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade para entender que os nossos pais, os nossos líderes, as pessoas que estão acima de nós, eles querem o nosso melhor. Então hoje você vai falar assim, minha mãe não deixou fazer nada, minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo. A mãe da fulana deixou ela fazer tudo. Fazer tudo, ter tudo, não é sinônimo de amor. Você precisa olhar com um pouquinho mais de amor para as atitudes das pessoas que torcem de você. Porque você ainda não tem a maturidade que o seu pai, a sua mãe,
Se o pai e a mãe estão falando não, você acha que eles querem o mal de vocês? Não quer. Mas nessa idade, talvez vocês não consigam entender o porquê eles estão falando não. Então comece a fazer perguntas. Eu trabalho com adolescentes lá na escola e eu sei que vocês gostam de questionar. Mas comece a questionar do jeito certo. Radassa, você não pode ir dormir na casa da Duda. Mas mãe, por que eu não posso ir? Me explica por quê. Aí a sua mãe vai falar assim, porque amanhã você tem compromisso. Se você for para a casa da Duda, você vai sentar. Entende? Questionar não é ruim. A questão é quando você questiona, querendo bater de frente com a pessoa. Dá para você chegar e falar assim, mãe, você falou que eu não podia, mas por que eu não posso? Eu queria tanto ir lá. É diferente de você bater de frente com seus pais. Quando você fala não, às vezes fica, não posso, mas por que eu não posso? Não sei. Pergunta. Vai com jeitinho e fala, mas por que eu não posso? Você não pode por causa disso, disso, disso. Então tá. Se você começar a fazer perguntas, você vai entender que sempre tem uma lógica por trás de uma proibição. Nunca é tipo, eu vou falar não para a Radassa, para ela ficar com raiva de mim. Não. A mãe fala não, te protegendo de alguma coisa, olhando lá na frente. É mais ou menos igual Deus, quando você ora, pede uma coisa e Deus não dá. Ele já sabe lá na frente, você que não entendeu. Faz sentido? Está fazendo sentido? E aí, para a gente encerrar, se você perceber que está tendo muitos picos de ansiedade, que está triste, tem 2 sintomas que são os principais da depressão, que é quando você tem problemas de sono, então ou você não dorme, ou você dorme muito, sei lá. O Igor dormia 8 horas por noite. Do nada acontece alguma coisa, o Igor começa a dormir 12, 15 horas por noite. Ele passa o dia na cama. Ele acorda tipo 1h da tarde. Tem alguma coisa errada. Ou o Igor dormiu 8 horas por noite. Ele começa a passar a madrugada inteira acordado e ele não tem sono. Ele não dorme. Tem alguma coisa errada. Então a depressão, o que é mais comum? Perder a alegria de fazer coisas que antes te davam muita alegria. Por exemplo, sua mãe chegar e falar assim, vamos no shopping? Vamos, criança, vamos no shopping. Aí sua mãe chega e fala, vamos no shopping? Então eu falei, não. Mas no shopping, você sempre gostou de shopping. Não quero não. Então é um sinal. E o outro é o sono. E aí, conforme o tempo vai passando, vão aparecendo outros sintomas, como por exemplo, engordar demais ou emagrecer demais, problemas de alimentação. São outros sintomas que aparecem no decorrer do tempo. Mas o que é sempre notório é o sono, a desregulação do sono e a falta de interesse em atividades que antes você gostava muito. E aí as questões de ansiedade, palpitação no coração, dor de estômago, vontade de ir no banheiro toda hora, as mãos tremendo ou com suador o tempo todo. Fiquem de olho nesses sintomas, tá? Lá dentro da igreja, às vezes, você acha que não tem liberdade de conversar com ninguém, você acha que não pode se abrir com ninguém, você pode. Sempre tem um adulto que você confia, sempre tem um adulto que você vai poder conversar. Ou líder de adolescentes, ou pastor, ou algum obreiro, ou até eu. Pode chegar lá, tem cara de brava, mas eu não sou brava, eu sou um amorzinho. Pergunta para os meninos do louvor, eu sou muito legal. É só a cara que é de brava mesmo. Pode chegar, pode conversar, falar comigo. Estou sentindo uns negócios diferentes, queria saber se é normal, está acontecendo alguma coisa. Converse, tá? Só não vai conversar com gente da mesma idade que vocês. Porque não vai entender. Procura sempre um adulto, tá? E aí, pra gente encerrar, se eu puder assim, dar uma dica para vocês que estão aí na adolescência, andem com pessoas mais velhas. Procurem amigas mais velhas. Eu posso falar isso porque eu vivia no meio dos adultos quando eu era criança. Eu não tinha crianças da minha idade perto. Então eu sempre andava no meio dos adultos e a sua cabeça muda. Porque a sua coleguinha, ela vai falar do, sei lá, do Justin Bieber, sabe? Essas coisas assim.
nem sei se vocês falam, mas uma pessoa mais velha, ela vai te dar uma visão melhor das coisas, do mundo. Você vai amadurecer mais rápido e você vai começar a enxergar o mundo com outros olhos. Eu queria, com a idade que eu tenho hoje, 34 anos, ter a mente de 34 e a idade de 15. Gente, eu ia meter o terror na terra. Então eu não tenho, Deus não dá essa folga. Deus não dá. Porque hoje eu fico olhando o tempo que eu era adolescente, que eu fazia faculdade, eu falava, gente, se eu tivesse essa cabeça de hoje, com 30 anos minha vida seria outra. Então andem com amigas mais velhas, tá bom? Aproveitem as oportunidades, estudem bastante. Famílias, mas eu não gosto, mas tem que estudar, não tem jeito. Tem que estudar. É daquelas coisas assim, já aproveita, já vai pegando jeito, porque a vida de adulto é tipo isso. Você não faz o que você gosta, você faz o que tem que fazer. Então tem que estudar, então faz direito. Porque depois vocês vão sentir falta. Vai sentir falta do tempo da escola, vai sentir falta do tempo de aprendizado, do tempo que vocês deixaram boleto para pagar, nem sabe que é boleto, gente. Esse tempo acaba, então aproveite, tá bom? Aproveite o tempo livre, aproveita para se dedicar na obra do Senhor, para aprender. Se você pegar gosto pela obra do Senhor pequenininho aí, do tamanho que vocês estão, aí vocês tiverem 18, 20, ninguém para vocês. Porque vocês começaram cedo. Então aproveitem as oportunidades. Amém? Vamos ficar em pé, fazer uma oração rapidinho para a gente encerrar? Põe a mão aí no seu coração, feche o seu olho. Senhor, a ti nós rendemos graças, Pai, por este momento em que estivemos na tua presença, pela vida, Senhor, da pastora Gislaine, por este convite. Deus, eu te dou graças pela vida de cada adolescente que está aqui, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que eles são o futuro dessa geração. E nós pedimos, ó Pai, que a semente que tem sido plantada no coração deles tenha caído, Pai, em uma terra fértil. Que dê frutos, Pai. Que dê muitos frutos, Pai. Frutos, Senhor, que sejam incontáveis. Que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles. Que o inimigo não tenha poder sobre a mente, sobre o coração, sobre as decisões, Pai. Mas que o Senhor e os teus anjos estejam ao redor deles, guardando, protegendo, abençoando, instruindo, Pai, dando estratégias para que eles possam crescer, não só em tamanho ou em idade, mas que eles possam crescer na tua presença, em experiências contigo, amadurecer, Pai, na mente, que eles possam enxergar, Pai, o mundo com o olhar do Senhor, Pai, que eles possam entender o chamado que o Senhor tem na vida deles. Eu sei que aqui, Pai, existem pastores, eu sei que aqui existem pregadores, eu sei que aqui existem obreiros, Pai, que já foram separados pelo Senhor desde o ventre. Que o inimigo não venha, Pai, retardar o trabalho deles na tua casa, o trabalho deles na tua obra. Guarda o coraçãozinho deles da frustração. Guarda, Senhor, o coração deles da frustração, da decepção, do medo. Deus, que todo o medo, Pai, que aprisiona, caia por terra, Senhor, na autoridade do teu nome. E que eles possam ser adolescentes livres, mas livres, Senhor, na tua presença. Livres, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Livres, ó Deus, dentro da tua palavra, para trabalhar para o Senhor e para fazer, ó Deus, para que outras pessoas se rendam a ti, perante o teu altar, Senhor. Que eles possam trazer almas para o teu reino e que a nossa obra, Pai, aqui na terra só cresça, só multiplique, só aumente, Pai, não apenas em quantidade, mas em qualidade, porque nós trabalhamos para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças por este momento, por este convite, que o Senhor, Pai, possa falar no coração deles ao longo dos dias e que essa palavra possa ficar guardada no coração deles. Em nome de Jesus.